História da arquitetura romana e arquitetura gótica. A arquitetura românica afirma-se no século XI ao início do século XIII como o primeiro grande estilo arquitetônico internacional do Ocidente medieval. A sua difusão pela Europa decorre da reforma monástica e do aumento de peregrinações, que exigiu templos maiores e melhor organizados. Em Portugal, o românico afirma-se desde o final do século XI e início do século XII, prolongando-se com continuidade ao longo do século XIII. Surge no contexto de reconquista e de consolidação do reino, em que mosteiros e igrejas funcionam como marcos de ocupação, centros de culto e instrumentos de legitimação política. A ação das ordens beneditas e da reforma cluniacense instaurou redes de espiritualidade, trabalho e construção. Mais tarde, os cistercienses imprimiram maior sobriedade, rigor técnico e clareza estrutural. A presença mais presente do românico é no norte e no centro-norte, que hoje se sintetiza pela rota do românico, onde predomina-se o material granito, que favorece volumetrias compactas e expressão austera, com arcos de volta perfeita, abóbadas de berço e de aresta, paredes espessas e vão contínuos, plantas em cruz latina, que recorrem a contrafortes e integram claustros nos condutos monásticos, reforçando a ideia de estabilidade e recolhimento. Características do românico: temos os arcos de volta perfeita, arcos semicirculares usados em portas, janelas e arcadas, distribuem o peso para os apoios e aumentam a estabilidade estrutural. As abóbadas de berços, que são coberturas contínuas que prolongam o arco de volta perfeita, formando um túnel. As abóbadas de aresta, que resultam no cruzamento ortogonal de duas abóbadas de berço, que melhora a distribuição de esforços. E a organização espacial típica é a planta em cruz latina, com nave longitudinal, transepto e apside semicircular. Em alguns casos existem plantas centrais, mas a cruz latina predomina. As janelas pequenas e escassas, pois as aberturas são reduzidas para não fragilizar as paredes e assim gerando interiores de penumbra e iluminação limitada. Uma das maiores características do românico são as paredes muito espessas para suportar os pesos das abóbadas e garantir estabilidade. Torres robustas, geralmente quadradas, que são elementos verticais de presença forte e austera, sem grande sofisticação ornamental. Em materiais, que mais predomina é a pedra e a madeira. Em Portugal, é o granito, em que favorece moldurios simples, cortes precisos e uma expressão mais austera e robusta. A decoração românica concentra-se nos portais, como no tímpano semicircular, e arquivoltas, que às vezes é acompanhada com mainel, organizavam narrativas e símbolos de forte impacto com temas bíblicos como o juízo final e Cristo Pantocrator. Também acompanhado de capitéis historiados, ampliam a função de catéquica, enquanto rosáceas traz luz e sentido simbólico à fachada. Os contrafortes também são uma característica muito marcante do românico, pois são suportes externos em pedra que absorvem os impulsos das abóbadas e reforçam as paredes, aumentando a segurança do edifício. Os claustros e anexos às igrejas, que são pátios quadrangulares, rodeados por galerias arcadas, articulam a igreja e dependências monásticas, servem à meditação, circulação e convivência com simbolismo de paraíso e vida contemplativa. Também, como característica, temos corniches com cachorros esculpidos, que são modilhões, pequenas peças salientes sobre cornija, talhadas com figuras humanas, animais ou fantásticas, sustentam e decoram com valor simbólico. Também temos gárgulas, que são canais esculpidos para escoar a água da chuva para longe das paredes. Além da função prática, tem significativo simbólico de afastamento do mal do espaço sagrado. A igreja de São Pedro de Ratos é um dos mais importantes monumentos românicos em Portugal, sendo considerado uma das melhores expressões da arquitetura medieval portuguesa. Localiza-se na Vila de Ratos, no conceito de Povo de Varzim, e a sua primeira fundação remonta antes do século X. O edifício foi reconstruído e amplificado no século XI, durante o reinado de Conde Dom Henrique de Borgonha e de Dona Teresa de Leão, na sequência da doação do antigo e arruinado mosteiro de Ratos. Ao longo dos séculos, a igreja foi alvo de várias intervenções, mantendo, no entanto, a sua forte identidade românica, visível na solidez da construção e na sobriedade decorativa. A planta da igreja, em cruz latina, é composta por três naves e quatro secções, de dimensões diferentes, sendo as duas mais próximas da entrada mais reduzidas.
O edifício integra um conceito bem definido, uma apside semicircular e apsides laterais de menor dimensões, todas reforçadas por contrafortes, elemento comum no românico. A igreja de São Pedro de Rás assenta em paredes de suporte com arcos de volta perfeita ou ogivais, apoiado em pilares fortes e variados. A cobertura das naves é em madeira, enquanto a abside apresenta soluções em pedra. A zona reta é coberta por abóbora de berço ogival e o fundo por uma abóbora em quarto de esfera. Na fachada principal, destaca-se o portal românico, composto por 5 arquivoltas apoiadas em colunas com capitéis ricamente decorados, onde surgem figuras humanas, criaturas míticas, sereias e máscaras. O tímpano apresenta a imagem de Cristo Pantocrator envolvido por um halo oval, acompanhado por representações de apóstolos e anjos, e acima do portal encontra-se uma rosácea. A fachada lateral sul possui um segundo portal com arquivoltas duplas, capitéis narrativos e um tímpano com agros em relevo. Os principais materiais utilizados são o granito, a madeira e o vidro. Observa-se ainda variações na planta e nos pilares, resultado da adaptação entre o modelo românico e o estilo beneditino português, bem como alguns desgastes da escultura em pedra que dificulta a leitura de certos pormenores decorativos. A arquitetura gótica surgiu na Europa no século VII, em um momento de mudanças sociais e crises. O crescimento das cidades, o fortalecimento da burguesia e a influência da igreja. Com esse desenvolvimento urbano, surgiram edifícios religiosos mais altos e iluminados. A primeira grande obra desse estilo foi a Abadia de Saint-Denis, na França, que marcou o início do gótico. Suas construções se destacam pela verticalidade e pelo uso de elementos que tornam as igrejas mais leves. O estilo evoluiu com o tempo, passando por fases como o Renoante, marcado por grandes vitrais e menos alvenaria, e o Flamboyant, mais detalhado e sofisticado. Arcos ogivais, que permitem maior verticalidade e melhor distribuição do peso, abóbadas ogivas mais leves que as romanas, que permitem um espaço mais amplo. Arcobantes, estruturas externas que sustentam as paredes mais altas. Rosáceas, elementos localizados na entrada principal das igrejas e que apresentam o formato de rosa. Planta em cruz latina, apresenta uma nave central que é a mais alta e naves laterais que ficam em paralelo à nave principal. Tendência à verticalidade, com torres que simbolizam uma aproximação com Deus. Transepto, atravessa a nave principal perpendicularmente. Esculturas e gárgulas usadas para ornamentação, ensinamentos religiosos e escoamento de água. A Catedral de Notre-Dame de Paris constitui um dos exemplares mais emblemáticos da arquitetura gótica europeia. A sua construção teve início em 1163, prolongando-se até cerca de meados do século XIV, atravessando diferentes fases que refletem a evolução do próprio estilo gótico. A edificação de Notre-Dame prolongou-se por várias décadas e atravessou diferentes estilos e fases construtivas, desde 1163, quando realizou-se a construção do coro e ambulatórios, até os séculos XIII e XIV, quando ocorreu a ornamentação final, rosáceas nos transeptos, virados, esculturas adicionais, refinamentos decorativos e reforços estruturais, consolidando o edifício tal como concebemos hoje. O edifício apresenta uma planta em cruz latina, integrando uma nave central ladeada por duas naves laterais, um transepto pronunciado, um coro profundo, deambulatório e um conjunto de capelas radiantes. Essa configuração permite simultaneamente a circulação de fiéis, a exposição de relíquias e a realização de grandes cerimônias litúrgicas. O interior da catedral mede cerca de 138 por 48 metros em planta. A altura da nave central atinge aproximadamente 35 metros até o teto da abóbada, e as torres da fachada ocidental alcançam cerca de 68 metros de altura. Essas dimensões traduzem não apenas a grandiosidade, mas a ambição técnica dos construtores em elevar o edifício a proporções monumentais, símbolo da fé e da importância social e espiritual da catedral. O interior é marcado por abóbadas de ogivas, cuja estrutura permite atingir alturas superiores a 30 metros na nave central. Os pilares, frequentemente compostos por colunelos adoçados, sustentam o conjunto das nervuras e acentuam o sentido ascensional do espaço. Notre-Dame foi uma das primeiras catedrais a utilizar arcobotantes em larga escala.
Essas estruturas externas absorvem o impulso lateral das abóbadas e canalizam-no para os pilares exteriores, possibilitando a abertura de grandes janelas na nave e no coro. A evolução dos arcobotantes de Notre-Dame é amplamente destacada como uma obra-prima da engenharia medieval. As gárgulas e quimeras instaladas ao longo das fachadas cumprem funções práticas e decorativas, além de transmitirem simbolismos espirituais relacionados com a luta entre o bem e o mal. Muitas dessas estruturas visíveis hoje não fazem parte do corpo medieval original, mas foram adicionadas na restauração do século XIX, o que evidencia o que a catedral, tal como a vemos, mistura camadas históricas diferentes. Os transeptos norte e sul albergam rosáceas monumentais datadas dos séculos XIII e XIV. Estes vitrais são notáveis pela sua dimensão, composição cromática e estado de conservação, constituindo um dos maiores testemunhos da arte do vitral medieval. A fachada principal apresenta 3 portais esculpidos com cenas bíblicas, incluindo representações do juízo final e da vida da Virgem Maria. Acima dos portais encontra-se a Galeria dos Reis, composta por 28 estátuas de reis de Judá e Israel, e a famosa rosácea ocidental, considerada uma das mais importantes do gótico francês. Ao longo dos séculos, Notre-Dame sofreu degradações, modificações e negligências, especialmente durante períodos de crise. No século XIX, o arquiteto Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc liderou um restauro ambicioso que procurou devolver à catedral o esplendor gótico e introduziu elementos neogóticos complementares. Em 15 de abril de 2019, um incêndio devastador destruiu a madeira do telhado e o pináculo do século XIX, danificando vigorosamente o edifício. Desde então, tem sido realizada uma enorme campanha de restauro e reconstrução. Após intensos trabalhos de estabilização e reconstrução da cobertura e estrutura, foi anunciado que a catedral reabriria ao público em 2024, em grande parte recuperada. Essas intervenções realçam a importância da Notre-Dame não apenas como um monumento histórico ou religioso, mas como patrimônio cultural e símbolo da identidade europeia, cuja preservação mobiliza esforços técnicos, científicos, artísticos e sociais. A comparação entre o românico e o gótico evidencia duas lógicas construtivas distintas. Paredes portantes concentram o esforço estrutural, vãos contidos e abóbadas de berço ou de aresta definem o estilo românico. Tendência à horizontalidade, interiores de penumbra, decoração concentrada em portais, tímpanos e capitéis também o definem. Enquanto no gótico seria o uso do arco ogival, abóbada de ogivas e arcobotantes, uma estrutura que liberta as paredes de função portante, grandes janelas, naves elevadas, leitura ascensional e o predomínio de luz e verticalidade. Quanto aos materiais e técnica, o românico português recorre ao granito e soluções robustas, enquanto o gótico permite superfícies vazadas, ornamentação ascensional, pináculos, vitrais e rosáceas. A igreja de São Pedro foi construída majoritariamente em pedra, com vãos reduzidos e sobriedade românica, enquanto Notre-Dame destaca-se a construção de ogivas, arcobotantes, vitrais, verticalidade e luminosidade gótica. O relatório apresenta uma leitura comparativa entre a arquitetura românica e gótica, com base nos estudos dedicados da Igreja de São Pedro de Rates em Portugal e da Catedral Notre-Dame de Paris, em França, permitindo compreender a diversidade regional e a evolução técnica da arquitetura medieval. A análise mostrou que o românico se baseia numa lógica mural com paredes portantes vão reduzidos e abóbadas simples, criando espaços de recolhimento e sobriedade. Já o gótico assenta numa lógica esquelética, onde o arco ogival, as abóbadas de ogiva e os arcobotantes permitem maior elevação das naves, grandes janelas e uma linguagem denominada pela verticalidade e pela luz. Em São Pedro de Ratos, a decoração concentrada em portais capitéis refletem a robustez do românico português. Em Notre-Dame de Paris, a articulação estrutural e os vitrais narrativos exemplificam a exuberância do gótico francês. Conclui-se que se a passagem do muro ao esqueleto representa uma mudança fundamental no modo de construir, transformando a técnica em linguagem estética e redefinindo a experiência do espaço sagrado na Europa medieval.